Quarta-feira, dia 30 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos a esse espetacular dia, meus amigos, né? Um dia que podemos aí festejar e lamentar ao mesmo tempo, mas era algo que se esperava há muito tempo e agora o que vale mesmo é um embate que ecoa além das fronteiras. Virou notícia mundial. O passo que os Estados Unidos deu no dia de hoje em sancionar formalmente aquele ministro do Supremo, sob o manto da lei global Magnitsky, não é meramente simbólico, pois congela bens, revoga vistos consulares, proíbe qualquer cidadão ou instituição americana de manter relações financeiras com o magistrado brasileiro. A sanção foi anunciada hoje pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e, para os que defendem aquele ministro, trata-se de um ultraje, um ataque à instituição judiciário nacional. A choradeira está demais, a imprensa em polvorosa. G1, Globo News, Globo, Estadão, todos alardeando o ataque à instituição brasileira. Porém, a retórica oficial de Washington sustenta que essas medidas visam proteger direitos humanos fundamentais. Ao usar a lei Magnitsky, esse instrumento criado para responsabilizar violadores de direitos humanos, mundo afora, lei inclusive criada por Barack Obama, não por Donald Trump, né? Com isso, os Estados Unidos lançam uma bomba financeira contra aquele ministro. Qualquer conta bancária, imóvel ou investimento em solo americano fica indisponível. E a ameaça de sanções se estende a familiares e colaboradores. É o uso de um poder que transcende o campo diplomático. É a aplicação direta de coação econômica para induzir mudanças de atitude num magistrado. Em Brasília, o episódio inflama ainda mais a polarização. O governo do Inácio se vê dividido entre apelos por contenção para não transformar a sanção num pretexto de retórica golpista e ministros que bradam por retaliações equivalentes. Nenhum ministro abriu o bico, exceto Flávio Dino, que escreveu levemente que considera os trabalhos de Alexandre de Moraes, daquele ministro, dentro das leis, dentro de conformidade constitucional e apoiadas pelo plenário da Câmara. Foi o único comentário. Pelo menos até agora, 16 horas e 35 minutos. Agora, para todos nós, cidadãos comuns, esse acontecimento é a prova de que o Supremo Tribunal age como um partido político. Entre os juristas e juízes, cresce a apreensão quanto ao precedente perigoso que isto pode causar, capaz de sujeitar nosso judiciário às vontades de governos estrangeiros. Ah, meu Deus! A culpa é dos estrangeiros, não do judiciário brasileiro, né? Se estivéssemos andando 100% dentro das quatro linhas, como sempre bradou o nosso presidente Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal hoje não estaria passando por essa vergonha. Temos que lembrar que aquele ministro foi o primeiro, mas ele serviu de recado para que os outros ministros escolham. Ou vocês expurgam o ministro sancionado e consertam o estrago feito por ele com este inquérito do fim do mundo, que destruiu a vida de centenas de brasileiros e do presidente Jair Messias Bolsonaro, ou se preparem para assumir o risco de serem os próximos a serem sancionados. É por tabela, é uma sanção a conta-gotas. Primeiro enfia um para alertar aos outros. Escolham o que vocês querem. A lei foi aplicada não somente por Donald Trump,
mas pelo Clezão, que não teve chances de um tratamento adequado para preservar sua vida, pelo Daniel Silveira, que já deveria estar solto, mesmo também não tendo merecido ser preso, como os outros estão, pelo Felipe Martins, pela Débora do Batom, e por tantas senhoras e senhores, já idosos, que estão amargando uma prisão injusta sem direito a recorrerem a outra instância. A sanção foi aplicada por todos eles. Claro, e é também pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós sabemos disso. E por todos nós, consequentemente. Nos próximos 90 dias, poderá surgir outra bomba contra o Brasil, pois tanto o Partido dos Republicanos como os democratas americanos apoiam uma sanção que pode ser de 100% em tarifas e até mesmo rompimento diplomático para países que negociarem com a Rússia. Os Estados Unidos deram um prazo para Vladimir Putin aceitar um acordo de paz com a Ucrânia, para que tais sanções não ocorram e tornem, melhor dizendo, a vida da Rússia um inferno financeiro. Mas além da crise doméstica, a imagem internacional do Brasil foi jogada no lixo das nações, principalmente as antidemocráticas, né? Claro, porque essas já são costumeiramente chamadas de ditatoriais, e agora o Brasil está entre elas. Enquanto nações emergentes buscam consolidar a autonomia e proteger suas instituições, vê-se o Brasil em posição de fragilidade. A mensagem enviada é clara: interferências externas, apoiadas em dispositivos legais e direitos humanos, podem abalar nossa Corte Suprema e, por extensão, a estabilidade democrática. Caminhos para o impasse. O ministro, ou melhor, aquele ministro, já tem à disposição o recurso de peticionar sua retirada da lista de nacionalmente designados. Mas o processo é burocrático e incerto. Ele pode pedir para sair fora dessa sanção, mas ele vai ter que provar muitas coisas. Ele vai provar que se arrependeu do que fez, de que o que fez foi errado, vai ter que aceitar a derrota acima de tudo, tudo que ele fez vai ter que ser consertado, e assim mesmo não terá garantia alguma que seu nome ficará livre dessas sanções. Entrar demora, mas sair demora muito mais. Brasília, por sua vez, pode tentar reparos diplomáticos, ameaçar sanções recíprocas ou apelar a fóruns multilaterais. Porém, vão esbarrar, no caso, no fato de que os Estados Unidos detêm a chave das finanças globais. Quem dita as regras de liquidação, literalmente, e fecha as comportas quando quer, são os Estados Unidos. No fim das contas, a sanção do Alexandre de Moraes funciona como um retrato do novo teatro geopolítico, onde bastidores financeiros se tornam palcos de disputas ideológicas. E enquanto decisões judiciais internas viram alvo de pressão externa, cai sobre o Brasil o desafio de resistir ou ceder ao poder que hoje move trilhões de dólares pelo mundo. Quero lembrar aos senhores que a coisa pode ficar muito pior para aquele ministro, pois o eco de suas decisões atravessou o Atlântico. Um grupo de 16 parlamentares da União Europeia decidiu hoje romper o silêncio diplomático e exigir o que muitos no Brasil ainda fingem não ver: sanções diretas para aquele ministro do Supremo, por censura sistemática, autoritarismo judicial, desrespeito aos princípios democráticos. O pedido do grupo é o mesmo da Lei Magnitsky, o que torna aquele ministro de herói da democracia a símbolo de autoritarismo, de muralha, a pessoa frágil a tudo que virá.
A narrativa construída pela mídia consorciada brasileira, que apresentava aquele ministro como um bastião contra o golpismo, começa a ruir diante os olhos do mundo. O que os parlamentares europeus enxergam não é um defensor da Constituição, mas um magistrado que acumula poder sem limites, censura opiniões divergentes e prende cidadãos sem acusação formal. Os signatários europeus afirmam que aquele ministro atuou de maneira incompatível com os princípios universais de liberdade de expressão e separação de poderes, promovendo perseguição judicial contra adversários ideológicos e restringindo canais de comunicação democrática. Agora, com o Parlamento Europeu se manifestando oficialmente, a pressão internacional se torna coordenada, legitimada e internacionalizada. Se o Itamaraty não se pronunciar, se o Congresso não reagir e o Supremo Tribunal continuar agindo com arrogância institucional, o que virá depois não serão apenas notas de repúdio, serão consequências irreparáveis à nação brasileira. Para completar o dia, o que era ruim ficou pior, porque o presidente dos Estados Unidos se antecipou e no fim do dia de ontem assinou o decreto que oficializa a tarifa dos 50% sobre os produtos brasileiros, conforme havia sido anunciado. Ele não esperou o dia 1º, foi ontem mesmo, ao perceber que o governo brasileiro não estava fazendo esforço algum de conversar. A medida adiciona, então, 40% aos 10% que já estavam valendo sobre os produtos exportados do Brasil aos Estados Unidos, né? E é uma representação aí de sanção direta à política externa do governo brasileiro, que vem sendo criticada por Washington há muito tempo. Com isso, o Brasil passa a enfrentar a tarifa máxima de 50% imposta pelo governo americano, aumentando aí drasticamente os custos de exportação e colocando em risco a competitividade de setores como agronegócio, siderúrgica e tecnologia. A medida também sinaliza o agravamento das tensões diplomáticas entre os dois países. Agora, para aliviar um pouco para os brasileiros, né, para aliviar um pouco essa pancada, Donald Trump deixou de fora desta lista de tarifas o suco de laranja, aviões e petróleo, o que alivia a tensão entre os fornecedores brasileiros. Também foram poupados da tarifa celulose, carvão, aço e seus subprodutos. Castanhas de origem nacional e outros itens também não sofrerão com esta alíquota de 50%. Bom, estas são as notícias que correm até o exato momento, né, que eu estou gravando esse vídeo. Claro que virá muitas manifestações da turma da esquerda, essa turminha do PT, Gleisi, Lindenberg, alguns deputados petistas, mas o que queremos ver mesmo são manifestações de outros ministros do Supremo que sabem que estão na mira. Sabem que virá mais coisas, porque já foi anunciado pelo Marco Rubio que virá mais coisas além desta. E aí eu pergunto, até quando o Brasil vai ficar insistindo nessa teimosia de querer empeitar os Estados Unidos? Como saiu agora há pouco na CNN, o Inácio dizendo que o Brasil não vai se deixar levar como país pequeno. O que ele está esperando? O que ele está fazendo para mudar o rumo dessa história? Qual é a tática que ele está usando? Pela manhã, havia a notícia de que tanto o o Geraldo Alckmin e o Fernando Haddad, né, dois ícones da política brasileira que não causam nenhum tipo de clamor, né, iriam aos Estados Unidos conversar sobre as tarifas. Muito tarde, né? Nem usaram a passagem gratuita da FAB. Não precisam mais, as tarifas já foram colocadas. E agora, certamente, Donald Trump vai querer que o Inácio telefone a ele.
que o Inácio tenha coragem de sentar na frente dele. Porque, pelo que a própria imprensa da Globo News diz, o Inácio tem medo de ser tratado por Trump como foi tratado o Zelensky, que levou um chega pra lá, um cala-boca, e teve que se ajeitar. Só que somente os pequenos passam por um vexame desse tamanho. Os grandes sabem se comportar, sabem se colocar e sabem se fazer respeitados, o que não é o caso do Brasil. A Globo News diz: não esperávamos que Eduardo Bolsonaro tivesse tamanha influência dentro da Casa Branca. Não era possível imaginar tal coisa. Não era por conta da ideologia, porque o mundo já estava enxergando o trabalho de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Todos os conservadores estavam vendo, e eles da esquerda também estavam vendo, mas não queriam dar o braço a torcer. Agora, o choro não adianta mais. O lamento só serve para demonstrar a cara de derrotados. Essa imprensa vai ter que aprender a agir como profissionais de verdade, não como blogueiros de segunda. Eles que estão acostumados a chamar todos os conservadores, inclusive jornalistas de fato, de blogueiros, eles vão ter que se colocar na condição de blogueiros agora e aprenderem a fechar a boca na hora certa e não abrir a boca para falar bobagens como vinham dizendo. A coisa ficou séria demais, ficou feia demais. E a apreensão tomou conta, porque a partir de agora, dentro do que diz a lei Magnitsky, como que aquele ministro vai receber seu salário? Os salários de funcionários públicos são depositados via Banco do Brasil. Só que a lei é clara: qualquer entidade financeira que tiver relação com o sancionado será também sancionado pelos Estados Unidos. E aí? Um banco como o Banco do Brasil, que tem bilhões de transações, ida e volta com os Estados Unidos, envio e busca de câmbio, pagamentos, transferências de investidores, fornecedores, fabricantes, vão se arriscar a serem também sancionados por conta de um ministro? E há quem diga o seguinte: e se aquele ministro resolver então aplicar uma lei obrigando o banco a representá-lo como cliente? O que pode acontecer? Aí seria o caos, porque aí poderia vir dos Estados Unidos um corte no sistema SWIFT de comunicação financeira, porque um banco não pode contrariar a decisão da lei Magnitsky. São muitas perguntas que virão agora de como vai ser, como vai acontecer, e nós estamos aqui à espera de uma solução, porque para nós o que interessa é que essa lei de anistia, esse projeto de lei de anistia saia definitivamente, que os presidentes do Congresso Nacional tomem vergonha na cara e assumam o papel de representantes do povo, porque eles também estão na mira, eles também podem passar pelo mesmo problema, e por isso eu disse agora há pouco, aquele ministro foi o primeiro para servir de exemplo. Se os outros não se colocarem no caminho certo da justiça, da democracia brasileira, poderão passar pelo mesmo problema. Então temos aí o projeto de anistia, temos que soltar todos os que estão presos indevidamente, e temos que acabar com esse inquérito do fim do mundo, que também está prendendo muitas pessoas sem o devido direito de se protegerem, de se defenderem, né? De terem o devido processo legal em suas mãos. Ou seja, tem muita coisa para ser consertada. E o Inácio vai defender aquele ministro? Ou vai largar mão? E os outros ministros? Vão obrigar o Inácio a agir? Ou vão aceitar qualquer decisão? São muitas respostas que começarão a acontecer ainda hoje, amanhã e sexta-feira. Vamos aguardar. Por hora, nesse exato momento que eu estou terminando esse vídeo, são as informações que eu tenho.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aí os seus likes, se inscrevam no canal e comam pipoca, porque hoje vale a pena assistir todos os noticiários, ok, meus amigos? Desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.